Paz do Senhor, geração CAAD, tudo bem com você? Hoje, dia 10 de agosto, com a está mas calma, hoje é um dia especial, vai ser uma live especial sobre o Dia dos Pais, os nossos pais, as nossas referências, esses caras incríveis que Deus colocou em nossas vidas. Hoje nós vamos conversar com dois pais que são referências para nós todos, acredito eu, principalmente, né, pelos seus filhos e seus familiares. Então, já vou ser direto, hein? Já começa aí curtindo, começa compartilhando, envia aí a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário positivo e não esqueçam de compartilhar, gente. Seu compartilhamento é importante para que vidas sejam alcançadas na nossa live. Mas eu não estou sozinho, eu estou com quem? Eu estou com o nosso coordenador geral Pedro Maza e o pastor missionário Janes. Paz do Senhor, geração CAAD, a paz do Senhor, Lucas, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo. É uma alegria estar aqui, né, estreando no CAAD Taon, e muito feliz pelo que Deus tem realizado em nossas vidas, e muito ansioso aí por esse bate-papo. É isso aí, Pedro. É isso aí, Lucas. É um prazer, uma satisfação. Tá falando aí não somente com os adolescentes, né? Eu acredito que a nossa live hoje está alcançando também os pais, né? Alcançando todo um público aí, um povo de Deus aí abençoado. Estamos aqui no Vale do Jequitinhonha, direto para o mundo, né? Aí é bênção demais. Antes de nós iniciarmos, queremos já de antemão agradecer ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro, que nos dá esse total apoio, essa autonomia para nós nos apresentarmos aqui diretamente para casa, para o seu coração. Agradecer aos nossos líderes da CAAD, o nosso coordenador está aqui, o Pedro Mata, Deus abençoe sua vida. O pastor Tiago Chagas, Diego. E hoje, gente, a Esther está acompanhando de casa, ela é filha da bênção do pastor missionário Janes, está acompanhando aqui a live. Calmem que ela vai retornar, tá bom? Não precisem de ficar aí, oh meu Deus, e a Esther? A Esther vai retornar, em nome de Jesus. E para iniciar aqui, eu vou pedir para o Pedro Mas estar fazendo uma oração, Mas, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e vamos iniciar esse bate-papo aí. Você vai orando, curtindo, comentando, compartilhando. Vai ser bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua fidelidade, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos adolescentes, pela vida dos pais dos nossos adolescentes, Senhor, pela vida do pastor Janes, que está aqui conosco, pela vida do Lucas, meu Deus. E nós cremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ele nos conduz e que essa live certamente será um instrumento, uma ferramenta do Senhor para alcançar vidas, alcançar pessoas. Assim nós cremos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para nós iniciarmos daqui, então a gente precisa entender, né? Dia dos Pais. De onde que surgiu isso? Quem foi o responsável por essa ideia? Então nós vamos agora aos Dias do Pai, a história. A história mais conhecida e que resultou na criação do Dia dos Pais foi nos Estados Unidos e tem origem no desejo de uma filha de homenagear a filha do pai, se chamava William. Ele foi um agricultor e veterano da guerra norte-americano e criou seus 6 filhos, tá? Ele tinha 6 filhos, entre eles um recém-nascido, após o falecimento de sua esposa durante o parto. Então aí a gente já entende que ele era um homem, tinha 6 filhos e perdeu a sua esposa no nascimento do seu 6º filho. Em 1909, em Washington, sua filha Sonora, ela ouviu um sermão para o Dia das Mães e teve a ideia de celebrar o que seria um dia dedicado aos pais. A filha do ex-combatente não poupou esforços para que a figura paterna fosse homenageada, até que um ano depois, em 1910, enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, localizada no condado em Washington,
além de pedir ajuda a essa entidade de jovens. Então, após essas solicitações, o primeiro Dia dos Pais foi comemorado dia 19 de junho de 1920, tá? Então, o primeiro Dia dos Pais, anotem aí, dia 19 de junho de 1920. A rosa foi escolhida como símbolo da campanha, sendo as vermelhas para os vivos e as brancas para os pais que já haviam morrido. A comemoração nos Estados Unidos, ela ganhou uma proporção gigantesca, tá? Até que em 1924, o presidente da época, ele tornou nacional essa grande ideia. Somente em 1966 houve a proclamação oficial que determinou que nos Estados Unidos, o terceiro domingo de junho é comemorado o Dia dos Pais. E aqui no Brasil, o Dia dos Pais é comemorado, gente, todo segundo domingo de agosto. E ele é celebrado com a ideia que surgiu Silvio em 1950. O objetivo era estimular o comércio no segundo semestre, tá? Já que o Dia das Mães movimentava aí muito a economia no primeiro semestre e o Natal. Beleza? Aqui nós aprendemos pais no mundo e no Brasil. Isso é bem interessante, hein, Maza? Né? Porque você fala assim, pai é um feliz Dia dos Pais, você não entende né? Aí é estranho isso. Então, ó, vocês tiveram uma mini aulinha em poucos minutos para se entender o Dia dos Pais. Bacana. Não, sim, são informações que ficam para toda a vida. E aqui, ó, Pastor Janes e Maza, a gente sabe que, infelizmente, nem todos os lares do Brasil figura de um pai ou um homem de Deus para guiar a família, a filhos. É uma história que não se aplica em todos os lares, ou por motivos de divórcio, né, que chamam de divórcio, ou separação, os pais que abandonam os filhos, ou questão de morte. É uma realidade que é um pouco triste aqui no nosso país. E aí nós vamos também observar algumas informações aqui. Então, ó, os que não defendem a família, vocês têm que entender a importância da família. Entendeu? É a instituição que Deus fez, a principal instituição e criação de Deus. É comprovado que os lares que não têm um pai, que não têm uma paterna, os filhos sofrem e muito, com transtornos psicológicos, com vícios que surgem ainda de muito novinho. Então, são coisas que são preocupantes. Então, a gente procura sempre de mostrar essas informações para vocês. E, ó, aí de casa, você, jovem, adolescente que tem o papai, seja grato a Deus e o honre dia após dia. Dê o seu melhor ao seu pai, entendeu? Porque é bênção de Deus. Então, aqui, ó, nós vamos à primeira notícia. Famílias formadas por pai, mãe e filhos já não são a maioria no país. Então a gente já começa já preocupado. A sociedade brasileira se acostuma com uma mudança cada vez mais visível da configuração tradicional das famílias no país. Então eles acham que pai, mãe e filhos já não é mais importante, não é mais comum, está deixando de ser tradicional. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tá? Ela foi feita a partir de 2005 e ela mostrou um perfil unicamente composto por pai, mães e filhos deixou de ser a maioria. No estudo, o tradicional arranjo ocupava 42,3% dos lares e houve uma queda de quase 8% em relação ao ano anterior.
Então a gente vê que desde 2005 a questão da família no Brasil vem perdendo, digamos assim, a sua força, a sua essência. E aí nós não podemos, diante de informações assim, são informações que são preocupantes. É verdade. E aí, Lucas, eu até queria aproveitar já e começar a conversar um pouquinho com o pastor Janes, né, nesse respeito, né, pastor Janes, que na verdade é incrível, né? Assim, Deus ele é organizado, né? Todo projeto de Deus tem uma ordem, né? E nós falamos muito isso, que a família é um projeto de Deus, né? E se nós cremos nisso, né, que a família é um projeto de Deus, nós temos que considerar a ordem que Deus estabeleceu para algumas coisas, né? E é óbvio que, assim, existem teorias, existem situações, existem movimentos, né, que tem a sua razão em determinados pontos, mas a gente não pode abrir mão da ordem, né? A ordem que é estabelecida, que traz autoridade e, ao mesmo tempo, ela traz respeito. Ou seja, ela traz autoridade, mas ela exige o respeito, né? Então, quando a família ela é organizada, ela é estruturada dentro de um modelo, e é claro que socialmente isso sofre alterações, mas quando a gente observa esse modelo, a gente entende que há um sucesso nesse contexto. E aí eu gostaria de conversar um pouquinho com o pastor Janes nesse sentido, pastor Janes, sobre essa ordem que Deus estabeleceu para esse projeto chamado família, onde cada um tem seu papel e os papéis são fundamentais, né, pastor Janes? Pedro, é maravilhosa essa colocação, né? O sistema, o mundo tem tentado perverter os princípios divinos, né? Mas a gente percebe, eu que estou no campo missionário há muito tempo, foi colocado em várias situações da ausência de um pai, e sempre a gente teve dificuldade, por exemplo, primeiro no Nordeste, que os pais viajam, eles vão para São Paulo trabalhar e a mãe fica sozinha. E aquelas crianças, elas tentam, a gente que é o pastor, né? Eu estou vivendo isso aqui também no Vale de Jequitinhonha. Agora mesmo os homens estão tudo para o sul aí, próximo de São Paulo e sul de Minas, apanhando café. E as crianças, elas ficam olhando para a gente como uma figura paterna, né? Eles têm um princípio divino que não dá para ser substituído, ainda que tentem, né? Essa colocação do Lucas aí dessa pesquisa, né? Lógico que esse padrão ele realmente não é mais a maioria, mas só que tem a parte também que as mães, né, criam sozinhas. Sim. Não é que o mal é mais, entendeu? Eu entendo a live aí, e a gente pode denominar até quem quer colocar isso em nossos adolescentes, né? Mas em muitas situações é que a mãe tem o papel de mãe e pai, não é que já mudou, né? Precisa da figura do pai e mãe, mas há uma ausência, né? Às vezes por trabalho, divórcio, como foi colocado aí, mas a figura paterna ela é muito importante. Eu fui criado sem pai, né? Eu vim conhecer o meu pai, eu já tinha 20 anos, mas por outro lado também fui criado sem mãe também. Então, os dois, para mim, eu vim conhecer depois de já adulto e faz muita falta, né? Então eu sei me colocar no lugar dessas crianças. Hoje a gente tem muita criança. Ontem, a nossa escola bíblica é segunda-feira, nós tínhamos umas 70 crianças ontem na escola bíblica. E a maioria não tem pai, não tem, ou o pai está viajando a trabalho, né? Trabalhando na agricultura, apanhando café, distante. E então essas crianças, elas procuram o pai na gente, né? A gente é pastor e é pai. Então, muito boa essa colocação. Agora eu quero deixar aí para nós que o que Deus estabeleceu não muda, ainda que tentem, né?
E aí é importante, Lucas, essa fala do pastor Janes, no sentido de que isso deve aumentar a responsabilidade do pai, né? O pai ele deve ter noção, né? E essa vulgarização, às vezes até abre, às vezes para o pai, né, a possibilidade de que ele tem um filho aqui, outro filho ali, e desde que ele pegue pensão, tá tudo bem, tá resolvido, né? Sendo que na verdade o pai ele deve honrar, né, esse título, né? E essa verdade, né, que foi apresentada ali na vida dele, e ele deve assumir realmente uma responsabilidade. Eu também, pastor Janes, na minha adolescência eu perdi o meu pai. Meu pai foi embora de casa por algumas situações, e aí mais para frente ele veio a falecer. Eu não tinha nem mais contato com ele nesse momento quando ele veio a falecer. E realmente minha mãe assumiu um papel ali forte, né, de pai, de mãe, devido às circunstâncias da vida, mas isso de forma alguma, por mais que assim, houve, graças a Deus nós estamos aqui, graças a Deus estamos aqui porque acima de tudo isso existe o nosso Pai, né, o nosso Pai celestial que nos une, né, e ele nos ajuda muito, mas nós não temos dúvida de que muita coisa poderia ter sido diferente na minha formação, na formação do pastor Janes, né? Dentro de um contexto onde pai, mãe estivessem ali, né? E aí a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo, né, algumas coisas. Mas esse núcleo, que é esse projeto que Deus estabeleceu, né? Dentro dessa ordem, ele tem sucesso, né? Ele tem êxito. Verdade, Pedro. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, né, o nosso destino seria bem diferente. É que nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus bem jovem ainda, É isso aí. né, e eu me apeguei muito no Salmo que fala, quando teu pai e a tua mãe te desamparar, eu te acolherei, né? Então eu me senti acolhido pelo Senhor, mas até então eu era frustrado, né, de não ter pai, não ter mãe, né? Era uma dificuldade que eu tinha. Deus teve muita misericórdia de mim. Eu não me perdi para drogas, para as coisas do mundo. Eu nunca fui muito praticante, né, das coisas mundanas aí que danifica o caráter, a vida do adolescente, né? Mas por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós. Senão, Graças a Deus. né? Porque a figura do Verdade. pai e a mãe é Fundamental. totalmente essencial. Eu hoje tenho 2 filhas e elas são assim uma bênção porque Deus também na vida delas, mas eu e a minha esposa nós somos aí a referência para elas e nós não tivemos a referência, né? E aí a gente fica motivado a tentar ser o melhor, né? Para elas, né? Com Aquilo que a gente certeza, com não tinha, certeza. fica sempre Aquilo que junto. nós não tivemos, Pedro, aí a gente compensa para elas. Então elas são privilegiadas. Glória a Deus. Vamos lá, Lucão. Nós queremos te agradecer aqui a participação do Caio Oliveira. Caio, Deus abençoe. O pastor Janes aí, ó, tá ocupando, comentando também. Esther, saudades, Esther, de você aqui nas lives. A Elisão, a esposa do nosso líder Diego, Deus abençoe. Diego também, o nosso líder, tá aqui nos comentários. Marcelo Viana, o líder da CAD de Itatiba, Deus abençoe. Ricardo Santos, aqui de Vila Brasilina. Gente, Deus abençoe vocês. Escrevam aí nos comentários alguma frase que vocês gostariam que nós disséssemos aos seus pais. Tá bom? Então escrevam aí o nome do seu pai e o que vocês gostariam que nós passássemos para eles. E continuando com a fala do pastor Janes, quase 29 milhões de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. Então, em 15 anos, o número de famílias chefiadas por mulheres cresceu 105%. É um número assustador, mas é a realidade do nosso país há um bom tempo, né? A gente não pode dizer que é algo recente, porque não é. Já faz um bom tempo que nós temos essa realidade aplicada aqui.
E aí, as questões de preocupações que nos chamam a atenção. As crianças que crescem sem um pai. Crescer sem um pai pode provocar problemas no desenvolvimento da criança, bem como no seu comportamento. É que o pai costuma nos dar códigos que servem como bússolas capazes de definir os nossos caminhos, não sem antes regular as nossas morais, demarcando limites, regras e padrões de comportamento social. Então, desde a psicologia infantil, argumenta-se que crianças que têm um pai envolvido ativamente na sua educação tendem a se sair melhor na vida do que aquelas que não tiveram a alegria de ter uma figura em sua infância. E aí os especialistas ainda vão além, tá? Eles alegam que as crianças que crescem sem um pai geralmente apresentam adolescência, porque elas não conseguem encontrar a sua identidade. Tem insegurança, solidão e depressão, o que pode acarretar na falta disso. Então a gente vê que é uma realidade cada. Então, repetindo aqui, geração pai, deem valor ao seu pai, porque é complicado, como nós ouvimos pais, mas pela misericórdia de Deus e somos gratos por eles não terem se perdido, se desviado e serem essas bênçãos. E para que infelizmente já perdonado, você, o Espírito Santo de Deus que está com você dia após dia, e você tem exemplos aqui para você seguir e ser um canal de bem. A importância da figura paterna. Vamos lá. A ausência da figura paterna tem consequências no desenvolvimento, tais como problemas de comportamento adequado, como falta de interesse em atividade, perda de atenção. Além disso, as crianças que crescem com pais são solitárias e mostram problemas de personalidade. Então, gente, são questões aqui que a gente precisa de entender e ajudar, né? Esses nossos adolescentes e os jovens. Pastor Janes, que conselho que o senhor nos dá aos adolescentes que não têm um pai em casa? Lucas, é muito interessante, né? Porque a gente vive uma realidade aqui também que tem o pai, mas é ausente, né? O pai ausente. Por exemplo, eu tenho 2 irmãs aqui que nos ajudam nos trabalhos que a gente faz, refeição para as crianças, e eu vejo a batalha delas para colocar um fogão dentro de casa, para trocar um telhado, né? Eu falei, elas têm os esposos, mas elas desenvolvem o papel da mãe e também do esposo, porque eles são ausentes. E os adolescentes aí que não têm, que às vezes o pai dentro de casa é ausente ou nem tem esse pai, no nosso caso, né, é diferente, porque nós temos, como o Pedro falou aí, o pai, né, o Pai Celestial que nos ensina, nós temos uma direção. Então, a dificuldade é para os que não conhecem Jesus, né, que eles não têm, não sabem para onde estão indo, mas os nossos adolescentes aí que servem a Deus, eles sabem que esse pai, né, o nosso Pai Celestial, ele preenche, né, esse vazio deixado por o Pai aqui. Então, eles já são realizados, né, porque eu costumo dizer, a gente não depende dos outros para ser feliz, né? Não depende de ninguém, não é a namoradinha, não é a mãe, não é o pai, quem nos faz feliz é Jesus. É verdade. Então eles já têm a felicidade, né? Então, para esses que servem a Deus, como eu, quando conheci Jesus bem novo ainda, aí o pai já não vai fazer tanta falta assim, né? Então você que não tem um pai, tranquilo, Jesus é o nosso pai e ele vai te orientar, vai buscar no Senhor. A direção você já tem, é só seguir. O importante, Janes, é destacar aqui que assim, o adolescente, o jovem que não tem essa figura paterna e tudo mais,
ele precisa ele reconhece Cristo como seu pai, mas ele tem que se posicionar como um filho, né, diante de Deus. E ter esse relacionamento aberto com Deus, como um filho tem com o pai, né? Ao ponto de você conversar com Deus, coisas simples, coisas pequenas talvez, né? Mas que você se direciona como se você estivesse direcionando a um pai. Quando eu aprendi a fazer isso na minha vida, né? As coisas fluíram muito bem para mim, né? Ao ponto de eu olhar um tênis numa loja e olhar para você, Deus, eu não tenho pai. E agora é o senhor é meu pai. E eu queria esse tênis aqui, né? E na outra semana, justamente aquele tênis que eu pedi, eu ganhar, né? Eu ganhei, os amigos lá se juntaram lá, me deram um presente, estava perto do meu aniversário, e eu pedi aquele tênis e na outra semana apareceu aquele, Lucas, era aquele tênis, não era outro, não tinha, era aquele, né? Então, assim, esse relacionamento, ele é fundamental, ele é fundamental. O Pedro, é maravilhoso essa colocação sua aí. Eu tenho uma filha que está saindo da adolescência, né? 20 anos. E tem uma que vai demorar para entrar ainda. Mas a gente que veio fazer missões, nós já estamos no campo missionário aí já há mais de 15 anos, né? Então a Esther tinha 5. E sempre nós ensinamos ela a depender de Deus. Como você falou aí. Legal. Um dia a Esther queria um patins de R$500. Para um missionário é inviável. E eu sempre ensinei ela, ó, vai orar. Porque nós não entendemos o nosso filho como Deus entende, né? Você precisa entender, o adolescente, que ninguém te entende melhor do que Deus. É isso aí. E ela foi orar e a gente foi para São Paulo e um pastor amigo e as filhas levou ela no shopping o patins de R$500. Tá nós, vendo fomos, aí? nós fomos em Jaú e num congresso de missões, a gente pregou lá, ela cantou e lá tem o território do calçado. E a irmã levou ela e encheu ela de sacolas de calçado. Legal. E ela chegou assim, pai, eu queria uma bota. Ela já tinha ganhado salto, já tinha ganhado tudo lá, mas ela queria uma bota. Eu falei, filha, você sabe que a gente não pode comprar, vamos pedir a Deus. Chegamos em São Paulo, fomos na casa de um pastor amigo, eu saí com ele e a esposa do pastor levou ela numa loja de calçado sem saber de nada e deu a bota que ela queria. Então o adolescente aí, os adolescentes estão conosco, ninguém te entende como Deus, né? Ninguém nos entende como nosso Deus. Ele nos compreende, né? Às vezes o pai, a mãe é incompreensível, não essa formação que você está, essa transformação, às vezes a gente não entende. A gente é incompreensível, mas Deus, ele compreende. Aleluia. E falando em estéreo, você porta a voz da mensagem do estéreo para o Papai Gênio. Uma inspiração e motivação para que eu possa alcançar minhas metas. Obrigado por ser tão compreensivo e amoroso. As palavras de Esther Dias. Aê. Ela tá no meu Face aí e eu tô no dela, né? Não, a Esther é uma bênção, né? Uma menina que faz missão desde antes dos 5 anos de idade e sempre sendo usada por Deus e sempre nos ajudando. Então, eu que tenho presente, né? E tenho uma filha, na verdade 2, a outra ainda pequenininha, mas já chega na adolescência, eu vou passar de novo É isso aí. por esse processo. Aqui agora nós vamos para o primeiro momento emoção da nossa live. Ô Diego, já aparece aí nos comentários. Diego, uma pergunta, você conhece essa foto? Já pode soltar aí a foto, Gabriel. Você conhece, Diego, essa foto? Vamos esperar aqui, vamos ver. E segue aí um vídeo para você, Diego.
Mas calma, não precisa chorar muito, hein? Olá, paz do Senhor a todos, especialmente aos pais. Estamos aqui para desejar um feliz Dia dos Pais e especialmente ao papai do Theo, Diego. Desejamos a você, meu amor, um feliz Dia dos Pais, que você continue sendo este grande homem de Deus. Papai. E um pai muito dedicado, muito atencioso, muito presente nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Um beijo. Deus te abençoe, Diego. É um dos nossos líderes da CAAD. Receba uma simples homenagem, tá? Você merece. E, Maza, uma pergunta para você. Diga. Um conselho para os novos pais, tá? Os pais que têm os filhos pequenos, que ainda são pré-adolescentes, assim, que conselho você daria a eles? Olha, eu daria um conselho para os pais novos, porque assim, Janis, a nossa vida aqui também na cidade é uma correria. Você sabe como é que é aqui, né? Lucas sabe, né? Aqui é uma correria total. Você tá num lugar que está no outro e tá. O meu conselho, cara, é assim: dedique tempo aos seus filhos, programe isso, né? A gente tem tanto compromisso que a gente vai lá e fala: esse compromisso aqui eu não posso faltar, né? E a gente está sempre disposto, né, a atender um, atender a outro, né? E eu acho que a nossa família, os nossos filhos, como o Janis falou, é um presente que Deus dá para nós, né? E o meu conselho é: coloque os seus filhos na sua pauta, né, na sua agenda. Coloque eles lá, né? Inclusive ontem eu estava com meus filhos, minha esposa, num boliche lá. Ele queria ir. Eu falei: vamos sair, vamos lá. Assim, coisas pequenas, né? Simples. Mas eu falo para os jovens, os novos casados aí, né? A gente sabe que a rotina pega e daqui a pouco você tá ali casado e daqui a pouco vem uma criança, muda toda a rotina da gente, né? Você fica ali todo... E aí não tem dia, não tem mais noite, não você sabe se é madrugada, se é... E aí você fica naquela correria, mas é importante organizar as coisas, né? Viver cada momento aí intensamente, né? E programar, reservar, fazer dos seus filhos uma pauta fundamental da sua agenda. É fundamental isso aí. Ó, vamos ver aqui. O Diego tá agradecendo o vídeo. Muito obrigado a Elisama que deu O Diego tá aqui, mas infelizmente não deu para ele estar aqui. Mas um abração pro Diegão aí. Deus te abençoe, Diego. Fazer uma pergunta para o missionário, tá? Dê 3 palavras essenciais para um pai. E 3 palavras ou 3 qualidades um pai ele precisa ter. 3 palavras. Assim, na verdade, o pai, quando a gente tem um filho, a gente começa a viver para ele, né? A primeira coisa, a gente já não tem mais muitos projetos pessoais. Todos os projetos já é em torno do filho, né? Então, primeiro é esse, viver para o filho. Eu acho que não precisa nem ser 3. Essa é a chave. O Pedro sabe disso. Os planos que a gente faz hoje é para o filho, no meu caso, para minhas filhas, né? Então é isso. Eu acho que ter fé, né? Você tem que ter muita fé, né? Porque é aquilo que o Janis deu um exemplo aqui. Tem vezes que a gente tem fé, amor, né? E a gente tem a entrega, né? Fé, amor e entrega. Né? Chega uma hora que o amor tá ali, mas, né? Às vezes não tem a condição, aí tem que entrar a fé. Igual o Janis falou assim: eu queria te dar, filha, uma bota, mas não dá. Então eu vou pra fé, e a fé vai chegar e vai fazer acontecer. E eu tenho certeza que quando a Esther recebeu aquela bota, aquele presente, né? Isso trouxe uma satisfação extraordinária, né, no coração do Janis, né? E certamente ele sentiu o cuidado de Deus
e sentiu que Deus estava com ele no projeto de ser pai. Ser pai é um projeto maravilhoso, né? E quando a gente coloca a fé em ação, o amor, a entrega, né? E aquilo que a gente não pode fazer, Deus dá conta de fazer, significa, Janice, que nós estamos no caminho certo, né? Deus, ele está, de alguma forma, ele está nos aprovando e ele está dando conta de cuidar de tudo. Então, glória a Deus. Ô Pedro, Lucas, foi tremendo o que você falou. A questão de fé, ensinar os nossos filhos a ter fé é fundamental. Fundamental. A Radassa fez 6 anos agora, no dia 23 do mês passado. E interessante que tudo que elas querem, minhas filhas, eu falo, ó, vai orar. Né? A Esté já orou para comer carne, né? Elas oram para tudo. Tudo que elas querem, elas vão orar, porque é a dificuldade, né? No campo missionário a gente busca para todo mundo, não é só para gente, porque sempre a gente fez missão nos lugares mais difíceis do Brasil, né? Hoje nós estamos numa região com o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então, é difícil. E elas, então, a Radassa, 2 anos atrás, né, que a gente faz aquele Natal missionário, e veio uma caixa no meio de 200 presentes, e ela não sabia ler, né? E ela foi lá e a caixa estava escrito o nome dela, mas ela não sabia nada. Ela tinha 3 para 4 anos e ela falou: essa caixa é a minha. E era dela, né? O irmão tinha comprado uma bicicleta e embalou, e era a caixa dela. E ela orava por aquilo. Então, a fé é fundamental, né? Eu acho que o pai que ensinar o filho a crer, esse filho não vai ter limite para ele, não. Ele vai ser o doutor, ele vai ser o empresário, ele vai ser o pastor, a missionária, ele vai longe. Na fé, Deus vai conduzir ele a lugar que outros não vão chegar. Glória a Deus. Agora nós vamos ao segundo momento fofo da nossa live. Para o pastor Thiago Chagas agora. Vamos ver se vocês conhecem essa foto aqui e na sequência um vídeo. Olha aí, ó. Pode? A paz do Senhor, geração Caade, eu sou Ana Luísa, filha do pastor Thiago Chagas. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, principalmente para o meu pai, dizer que eu amo muito e que o Senhor seja muito feliz, que o Senhor consiga grandes coisas e Deus abençoe a todos. Um beijo. Deus te abençoe, pastor Thiago Chagas. Um feliz Dia dos Pais para o senhor, viu? É muito fofo. Manda bem, ela manda bem, meu. Essa é ser pregador, hein? Ô Chagas, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, ao seu ver, quais são as principais ou qual é a principal dificuldade em ser pai atualmente? Pra mim, né? Você falou Chagas, é que você viu o Chagas aí no vídeo. Não tem problema. Não, mas ele responde de casa, então. Chagas, você responde de casa aqui na live. É o máximo. Não, mas aí que tá, né? A dificuldade, além da questão que eu até comentei já sobre o tempo, né? Você administrar o tempo, né? É uma dificuldade. Eu acho que a dificuldade também está relacionada a estabelecer a autoridade, né? Nós temos visto aí um mundo, né, um sistema em que ele procura oferecer a liberdade sempre, a autonomia. Ele quer dar cada vez mais autonomia para o jovem, para o adolescente, né, para a pessoa decidir o que ela quiser da vida dela, né? E aí você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Então, na atualidade, é difícil, né, você administrar isso e entender que essa autoridade, primeiro, foi Deus que te deu. Foi Deus que deu essa autoridade.
E a gente não pode negociar essa autoridade que Deus nos deu, né? Acerca de colocar alguns limites, né? Então, exercer a autoridade, Lucas e Pastor Janes, tem sido difícil, né? Porque acaba entrando numa questão de rivalidade, né? Acaba que o próprio jovem, talvez adolescente, não esteja tão preparado, né? Para seguir algumas ordens, né? Sendo que, na verdade, no que diz respeito ao contexto familiar e ao projeto família que nós estabelecemos aqui, né? E ao que a Bíblia mesmo diz, né? Nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade, né, com os nossos filhos, temos que administrar bem o nosso tempo e temos que exercer a nossa autoridade, sempre com amor, né? Sempre com respeito, com responsabilidade, mas sem abrir mão daquilo que Deus nos deu. Deus nos emprestou, né? Ele confiou em nós um projeto que é dele, né? Uma vida ali que ele tem um plano. Então, enquanto ela está sob a nossa responsabilidade, cabe a nós cuidar disso como um presente de Deus, né? E exercendo, sim, né, essa autoridade com amor para que os nossos filhos tenham um futuro bom, um futuro melhor. Esse é sempre o nosso objetivo. Quero te deixar aqui uma mensagem de agradecimento ao meu. De pequeno, a minha mãe ainda não tinha se convertido, né? Muito menos as minhas irmãs. E assim, eram 5 filhos, o pai indo com os 5 filhos para a IBD, né? Dificuldade, o pai insistindo. E aí, depois de um tempo, a gente foi se firmando, entendendo que de fato era ser cristão. Foi entendendo e conhecendo mais a Deus, a Cristo, né? E aquilo realmente se tornando a minha vida, né? Não é um estilo, ele é a vida, né? Então, essa diferença. E aí, depois de anos, que emociona, né? Aí, depois de anos, Deus vem e me promete que através de salvar minha mãe, as minhas irmãs, vem as sobrinhas. Então, eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, que é um exemplo de homem que não desistiu, ele insistiu, sim, não, PBD e ponto. Então, acordava cedo, ia bravo às vezes, mas eu sou muito grato à insistência, porque hoje em dia, depois de tantos e tantos anos, eu sou professor da EBD. Eu sou muito grato a você, meu assistindo a live. Um beijo, te amo. E Pastor Janes, deixa eu falar com o senhor. O senhor disse que tem 2 filhas. O senhor é um pai coruja, né? Ficou bem nítido aqui. E pro senhor, que mensagem assim de esperança que o senhor deixa aos pais que estão tristes, estão desanimados em casa com os seus filhos? Ai, que meu filho ele tá no caminho errado, ou meu que mensagem que o senhor deixaria ou deixa a esses pais? É uma pergunta bem difícil, né? Assim, porque graças a Deus eu não enfrentei essa dificuldade com minhas filhas, né? E o que você colocou aí, né? Ensina o menino no caminho, né? O seu pai te ensinou no caminho. A dificuldade hoje que muitos pais enfrentam é porque eles estão ensinando o caminho. Eles falam, ó, vai, manda aí, mas não vai. Então, depois, para colocar no caminho é difícil. Mas, se você ensinou, ainda grande, ele não vai se desviar. Então, se você ensinou, levou para a igreja, ele está afastado, mas a hora ele cai na real, aqui não é meu lugar. Ele vai se lembrar da casa do pai, que na casa do pai tem pão, né? Aleluia. Então ele vai voltar. A mensagem é essa. Eles vão voltar, porque eles vão se lembrar que na casa do pai tem pão. E para você, Maza, o que é ser pai em
Não entendi, cortou sua voz, Lucas. E é ser pai em 3 palavras para você. Ser pai, em 3 palavras, é uma dádiva de Deus, é um privilégio, né? E ser pai é uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade que Deus dá para um homem que é extraordinária, porque o pai, no mesmo passo que ele está ensinando, que ele tá ali preocupado com o seu filho, ele aprende diariamente, ele aprende muito, né, com a vida. A gente aprende a olhar a vida de outra forma. Quando você tem um filho, você começa a fazer algum exercício na sua mente, e aí você começa a avaliar algumas coisas de outra forma, porque é uma oportunidade maravilhosa, é uma escola extraordinária, né? Então só gratidão a Deus, né, por ele ter confiado também em mim essa responsabilidade maravilhosa. E um abraço aos filhos do Maza também, que são as coisas mais fofas do mundo. A pergunta do pastor Janes, um conselho aos filhos, né? Porque se você é pai, você tem filhos, e que conselhos que o senhor dá aos filhos? O conselho é honra o teu pai e sua mãe, né? Isso aí é um conselho para vida longa, né? Para vida longa, para viver bastante. Nós estamos vendo jovens, adolescentes precocemente tendo a vida ceifada, né? Por desonrar os seus pais e a sua mãe. Seu pai quer o melhor para você, a sua mãe quer o melhor, ainda que ela seja chata, ele seja o chato que você acha que ele é, né? Na verdade, ele está tentando te poupar, te guardar, né? Querendo que você não sofra o que ele sofreu. Esse caminho que você está percorrendo aí, nós já passamos por ele, né, Pedro? Você adolescente, nós já passamos aí, já erramos. Então, não erra o erro nosso. Você vai ter os seus. Então, aquele que a gente errou, a gente vai falar para você não errar. Você vai errar outros. E ó, essa mesma pergunta vai para o Maza agora. Maza, que conselho você deixa para os filhos? Meu conselho para os filhos é valorize essa figura aí que Deus colocou na sua vida, que às vezes não entende você e tal, que você tem vontade de ir embora, de nunca mais olhar para a cara dele às vezes, mas valorize essa pessoa que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, né? Se existem pessoas que te amam nessa vida, é o seu pai e a sua mãe. Você não vai encontrar um amor parecido com o deles em nenhum outro lugar, né? A gente sabe que o pecado, ele às vezes tumultua, né? E causa situações terríveis, né? Mas dentro daquilo que Deus estabeleceu, cara, seu pai e a sua mãe é uma experiência de amor que você vai encontrar, sem dúvida vai marcar a sua vida, né? Então não deixa para você aprender com a ausência dele, quando não dá mais, né? Aproveite agora que você tem, né? Desfrute, que vai passar também, vai passar. E aí depois você vai sentir saudade e vai querer um abraço dele, vai querer conversar com ele, vai querer tomar um café com ele. E talvez pode ser tarde demais. Então valorize, né? E desfrute, né? Dessa oportunidade que você tem de ter um pai. E agora a nossa terceira homenagem vai para o Maza. Ixi. Eita, tem um belezinho aqui. Oi, pai! A gente tá aqui de novo pra te desejar Feliz Dia dos Pais. Oi, pai, tudo bem com você? A gente tá aqui pra te desejar um Dia dos Pais. Você é um pai muito legal. Feliz Dia dos Pais, pai. Feliz Dia dos Pais. Um beijo. Te amo. Tchau. Tem um delay aqui, peraí, segura aí. Ficou muito fofo esse vídeo, viu?
Ai, meu Deus, eu amo essas crianças aí, viu? Matheus, André, a Fernandinha, meu Deus do céu, viu? Olha, James, eu acho que Deus falou, não, eu acho que Deus me aprovou de alguma forma, porque ele me deu um, depois ele me deu outro, e aí me deu mais um ainda. Eu falei, ah, não, o que é isso, cara? Eu acho que ele confia, vai ali que o negócio é bom. Que alegria, eles são minha alegria, esses meninos aí, meus filhos, a Fernandinha, meu Deus do céu, que maravilha. Ter a oportunidade de ser pai de dois meninos e uma menina. É. Foi triplamente abençoado, hein, Maza? Fui, sem dúvida, sem dúvida. Mas tá bom, viu, Pedro? Já tá Tá bom. bom? Deus mandou encher o mundo, cada um faz um, né? 2, 3, tá bom. Tá bom. Combinado. Nós temos um outro vídeo aí, ó, pro Maza também, Maza. Ele já vai Eita. soltar. Gabriel, você observa aí o vídeo. Paz, Senhor, geração CAD! Gostaríamos de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Em especial ao nosso coordenador, presbítero Pedro Maza. Feliz Dia dos Pais! Pena que eu não consegui ver esse. Não consegui ver, depois eu vou ver. Depois eu não consegui ver aqui agora. Foi muito rápido aqui, passou. Mas foi o quê? Foi a Fernanda? Foi quem? Eu não consegui ver. Esse vídeo é da geração CAD Central. Ô, louco, eu não acredito. Não deu pra ver, mas eu vou ver depois. Meu Deus, um abraço para todos esses adolescentes abençoados aí. Meu Deus do céu, sem palavras. Sem palavras. Ainda bem que eu não vi, senão eu ia ficar emocionado aqui. Muito obrigado a Mari, a sua esposa, aos seus filhinhos também. Que legal, obrigado. Não sabia, viu? Que legal, obrigado mesmo. Não, essa parte era surpresa. E o Mas assim, hoje e os vídeos eu falei, não. Por isso que o Gabriel tá desse jeito. Ele fala, não, não sei. Então, gente, essa é uma simples homenagem, tá bom? De toda a geração CAD para os nossos 3 líderes. Obrigado, gente. Abençoe como líderes e como pais, porque, meu, coisa difícil é ser pai, mas também é algo abençoado. Então, assim, que Deus os dê muita sabedoria para que vocês continuem sendo esse canal de bênção. Eu vou deixar aqui um versículo, tá? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua algiva cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Salmos número 127, versos 3 e 5, tá bom? Fica esse versículo de meditação para vocês. E 3 frases aqui, ó. Um pai vale mais do que uma centena de mestres escola. Uma boa frase. Tornar-se pai é fácil, difícil é sê-lo. E a última frase aqui, ó. Quando um filho aprende com o pai, ambos dão risada. Quando o pai aprende com o filho, ambos choram. Essa frase é de Shakespeare. Então aí, ó, os filhos que não gostam de receber ordens, aí, ó, aprendam com seus pais que já caminharam muito, já exemplo, lição de vida. Infelizmente, nós vamos encerrar a live de... E muito obrigado ao pastor Janes, uma referência. Que legal. Mas além de pastor, é missionário, então é algo incrível. E o senhor, de verdade, nos serve de referência. Sim. Deus o abençoe, viu, em tudo que o senhor fizer. Te desejamos a sorte de bênção sobre suas vidas, sua família inteira. E muito obrigado pela sua participação, os seus conselhos aqui hoje, pastor Janes. Botou o finalzinho aí. Eu quero agradecer a você, Lucas, ao Pedro, né? Pedro
um amigo aí de longa data, né? Apesar dele ser bem jovem ainda. Agradecê-los pela oportunidade de participar dessa live. Mandar um beijo aí para todos esses adolescentes que têm sido instrumentos aí usados por Deus para nos ajudar a ganhar outros adolescentes aqui no campo missionário, viu? Deus venha abençoar vocês. Trabalho lindo que vocês estão fazendo. A gente está sempre acompanhando, né? Então que Deus continue usando vocês aí. Muito obrigado a você, Maza, por nos dar a permissão de fazer esse trabalho e por ter participado hoje também. Apesar de tão jovem, tem sido um exemplo como pai e como líder. Que Deus o abençoe, Maza, viu? Você está sempre em nossas orações, tá bom? Que você continue esse cara incrível. E muito obrigado também às suas famílias, tá bom? Que os ajudam, isso é óbvio. As suas esposas, os seus filhos. Um abraço a cada papai que assistiu essa live. Que Deus os abençoe. E, gente, de verdade, foi uma live com informação, também foi com conselhos, entendeu? De homens de Deus. Então, não foi informação ou dados. Foram conselhos de 2 homens. Então, que vocês aí escutem, aprendam. E se precisarem de conselhos, aí, ó, para ajudá-los em tudo que vocês forem fazer. O nosso muito obrigado ao marketing da CAAD, tá bom? Que tem sido bênção em nossas vidas. Muito obrigado à disponibilidade de vocês. Muito obrigado a quem assistiu aqui, que deixou seu curtir, que deixou o seu comentário. Que Deus abençoe as suas famílias. O nosso muito obrigado de novo ao nosso pastor presidente, o Maza, sem palavras, o Chagas e o Diego. Que Deus os abençoe de coração, viu? Muito obrigado mesmo. E para encerrar, eu vou pedir para o pastor Janes fechar com uma oração. Amém, pastor Janes? Amém, amém. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, agradecemos o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos pai. Agradecemos o Senhor também pelos nossos filhos, por cada adolescente, ó Pai, que faz parte dessa geração, uma geração que o Senhor escolheu para fazer a diferença, ó Pai. Que o Senhor continue usando esses adolescentes, os líderes, os nossos pastores também possam estar sempre apoiando, ó Pai, esse trabalho. Deus, toma cada um nas tuas mãos, enche, ó Pai, do teu poder, que o Senhor possa, ó Pai, através deles, impactar, ó Pai, este mundo, que nós possamos ver esses adolescentes indo ao campo missionário, saindo, ó Pai, para outras nações. Meu Deus, usa cada um deles, abençoa cada um deles, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem, Deus abençoe. Um beijo, um abraço. Até mais. Deus abençoe, gente.